A aurora começava a se insinuar pela janela. Olhei para o gramado. Vista-se e venha comigo, falei a Settle abruptamente. Lady Carmichael vai ficar bem. Em pouco tempo ele estava pronto e fomos os dois até o jardim. O que vamos fazer? Perguntou ele. Desenterrar o corpo do gato, disse eu sem delongas. Preciso me certificar de que... Encontrei uma pá no galpão e começamos a cavar debaixo da faia de cobre. Por fim, achamos o que queríamos. Não foi uma descoberta agradável. O animal estava morto há uma semana, mas foi o bastante para me convencer. Esse é o gato, eu disse. É idêntico ao que vi quando cheguei aqui. Settle cheirou o ar próximo à tumba. Um cheiro amargo de nozes ainda era perceptível. Ácido prússico, disse ele. Assenti com a cabeça. O que você acha? Perguntou ele. O mesmo que você. Minhas suposições não o surpreenderam. Ele provavelmente pensava o mesmo que eu. É impossível, murmurou. Contraria tudo o que sabemos sobre a natureza. Um estremecimento fez com que se calasse. Em seguida acrescentou. Aquele rato ontem à noite. Mas que coisa mais estranha. Lady Carmichael, disse eu, é uma mulher estranha. Ela tem poderes paranormais, hipnóticos. Seus antepassados vêm do Oriente. E se ela fez uso desses poderes com uma criatura fraca e sugestionável como Arthur Carmichael? Lembre-se, Settle, enquanto Arthur Carmichael permanecer um completo imbecil inteiramente submisso à madrasta, a propriedade fica nas mãos dela e do filho, que você me disse que ela adora. Arthur estava quase se casando. Mas o que podemos fazer, Carstairs? Nada, respondi, mas faremos o possível para evitar que a situação se deteriore ainda mais. Aos poucos, o estado de saúde de Lady Carmichael foi melhorando. Curados, os ferimentos deixaram apenas cicatrizes que ela provavelmente carregaria até o fim da vida. Nunca senti tanto desânimo. A força que tinha nos derrotado continuava solta, impune, e embora no momento parecesse aplacada, sabíamos que ela nos concedia no máximo uma trégua. De uma coisa eu estava certo. Assim que Lady Carmichael estivesse em condições de se mudar, deveria ser levada para longe de Walden. Havia uma chance de que os fenômenos não acompanhassem. Os dias se passaram e marquei a mudança de Lady Carmichael para 18 de setembro. Foi na manhã do dia 14 que a virada inesperada aconteceu. Eu estava na biblioteca discutindo com Settle os detalhes do caso de Lady Carmichael quando uma criada entrou alarmada na peça. Senhor, por favor, rápido! O Sr. Arthur, ele caiu no lago. Ele foi colocar o pé no barco para o barco deslizar. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Vi tudo da janela. Fiquei um momento paralisado, mas em seguida deixei correndo a sala, seguido por Settle. Phyllis estava do lado de fora e já tinha ouvido a história toda. Não é preciso se preocupar, disse ela. Arthur nada muito bem. Mas eu tinha um mau pressentimento e acelerei o passo. A superfície do lago estava calma. O barco, vazio, estava à deriva um pouco além da margem e não havia qualquer sinal de Arthur. Settle tirou o casaco e as botas. Vou entrar, disse ele. Pegue o outro barco e veja se com o cabo consegue pescar alguma coisa. O lago não é muito profundo. Perdemos muito tempo procurando. Os minutos corriam. Quando estávamos prestes a desistir, encontramos o corpo de Arthur Carmichael, aparentemente sem vida, e o trouxemos para fora. Nunca vou esquecer a agonia estampada no rosto de Phyllis. Impossível, murmurava ela, sem poder acreditar. Acalme-se, vamos dar um jeito de reanimá-lo. A verdade é que eu já não tinha muitas esperanças. O rapaz ficara debaixo d'água por mais de meia hora. Pedi a Settle que fosse até a casa buscar cobertores e comecei eu mesma a fazer respiração artificial. Fizemos tudo o que era possível por mais de uma hora, sem conseguir obter dele qualquer sinal de vida. Pedi a Settle que assumisse o meu lugar e me dirigi a Phyllis. Receio que já não seja possível fazer mais nada. Ela ficou calada por um momento e então se atirou sobre o corpo. Arthur, Arthur, acorde, acorde! Exclamava em desespero. A voz dela foi minguando até o silêncio. De repente, toquei o braço de Settle. Olhe, eu disse. Um pouco de cor tinha voltado ao rosto do afogado. Coloquei a mão sobre seu peito. Continue com a respiração, exclamei. Ele está voltando a si. O tempo voava. Em um momento ou dois, ele abria os olhos. Imediatamente pude perceber a diferença. Aqueles eram olhos inteligentes, olhos humanos. Eles se detinham em Phyllis. Phyllis, murmurou o jovem, é você? Achei que só viesse amanhã. Ela não conseguia responder e apenas sorria. Ele olhava espantado ao redor de si. Onde estou? Mas o que aconteceu comigo? Dr. Settle, você quase se afogou, foi isso que aconteceu, disse Settle irritado. Sir Arthur deu um sorriso amarelo. Mas o que houve? Eu estava sonâmbulo? Sempre me disseram que poderia voltar a acontecer. Settle concordou com a cabeça. Temos de levá-lo para dentro de casa, disse eu. O jovem arregalou os olhos para mim e Phyllis me apresentou. Este é o Dr. Carstairs. Ele está passando uma temporada conosco. Ele é
apoiou um braço em mim e outro em Cyril, e o carregamos assim até dentro de casa. Ao chegar lá, como se tomado subitamente por uma ideia, ele perguntou: até o dia 12 estarei bem de novo, certo? Você se refere ao dia 12 de agosto? Sim, a próxima sexta-feira. Hoje é 14 de agosto, declarou Cyril. A surpresa do rapaz era evidente. Mas eu pensava que hoje era dia 8. Por acaso estive doente? Phyllis intercedeu rapidamente com sua voz suave. Sim, você não esteve nada bem. Arthur franziu o senho. Não consigo entender. Parecia estar tudo certo comigo quando me deitei ontem à noite, a menos que não tenha sido ontem à noite. De fato, me lembro de alguns sonhos. Sonhei que... Ele franziu o senho ainda mais. Alguma coisa. O que era? Alguma coisa horrível. Alguém me fez alguma coisa e eu estava muito brabo, furioso. Depois sonhei que eu era um gato. Sim, um gato. Que coisa mais engraçada. Na verdade, o sonho não era nada engraçado, mas parecia um pesadelo. Não consigo me lembrar. É como se tivesse sido apagado da minha memória. Coloquei a mão em seu ombro. Às vezes, o melhor é mesmo esquecer, disse eu gravemente. Ele arregalou os olhos para mim e depois assentiu com a cabeça. Phyllis suspirou aliviada. Havíamos chegado em casa. Mudando de assunto, disse Sir Arthur. E minha mãe onde está? Ela também andou doente, disse Phyllis depois de uma pausa. É mesmo? Coitada, disse ele num tom realmente comovido. Onde ela está? No quarto? Sim, disse eu, mas é melhor deixá-la descansar. Eu mal terminara de dizer aquelas palavras quando a porta da sala de estar se abriu e Lady Carmichael, vestindo um longo robe, apareceu no saguão. Ela olhava fixamente para Arthur e pôs a mão na garganta. O horror que manava de seu rosto era quase inumano. Parecia cair sobre ela uma sentença inexorável. Sem se dar conta da situação, Arthur avançou na sua direção. Olá, mamãe, me disseram que a senhora também andou doente. Sinto muito. Diante dele, ela recuou, arregalando os olhos. E então, de repente, com um grito desolado de horror, Lady Carmichael desabou para trás, na direção da porta. Corri e me inclinei sobre ela. Depois fiz um sinal a Cyril. Leve-os para cima, por favor, e depois volte aqui. Lady Carmichael está morta. Cyril retornou depois de alguns minutos. Mas o que foi? O que aconteceu? Um choque, disse eu. A visão de Arthur recuperado foi demais para ela. Ou podemos dizer que foi uma espécie de justiça divina. Você quer dizer... Olhei fixamente nos olhos dele e declarei. Uma vida pela outra. Mas... Foi um acidente que permitiu ao espírito de Arthur Carmichael retornar ao seu antigo corpo. Ele havia sido assassinado. Cyril me olhou receoso. Com ácido prússico? Perguntou ele em voz baixa. Sim, respondi, com ácido prússico. Parte 2. Cyril e eu nunca revelamos o que sabíamos. Ninguém acreditaria. O parecer oficial foi o de que Arthur Carmichael sofrera uma perda de memória e Lady Carmichael dilacerara a própria garganta durante um ataque histérico. O gato cinza não passaria de imaginação. 2 fatos permaneceram indubitáveis para mim. Primeiro, a cadeira com o assento destruído no corredor. O outro fato é ainda mais significativo. O catálogo da biblioteca acabou sendo encontrado depois de uma exaustiva procura e descobriu-se que o livro que estava faltando era um antigo e curioso volume sobre a possibilidade de metamorfosear seres humanos em animais. Outra coisa, fico feliz em poder dizer que Arthur nunca soube de nada. Phyllis guardou o segredo daquelas semanas consigo mesma. Estou certo de que jamais vai revelá-lo ao marido. E a voz que agora se cala é a mesma que outrora, com gritos desesperados, o arrancou das garras da morte.